o curso de missões 2022. Quantos aqui são da liderança de missão lá da sua congregação? Levante a mão. Quem é da liderança de missão? Amém, que bom. E quantos aqui não são líderes de missões? Levante a mão. Amém, temos um bom número, que bom. Que bom que você também entendeu, veio se capacitar, e é um campo que existe uma demanda muito grande. Com certeza, nós somos sabedores que se você tem desejo, está se preparando, é porque você está dizendo para Deus: usa-me, e Deus vai usar a sua vida. Amém? Quantos querem ser usados por Deus? Queridos irmãos, que bom. Alguns irmãos ainda vão chegar, mas vamos focar na aula, tá bom? Mesmo que haja algum movimento. Hoje o trânsito está bem horrível, né? Mas vamos focar na aula, para que a gente não perca nem um segundo de atenção, possamos aproveitar bem, o máximo que Deus tem para nós nesse curso. Quem fez o curso ano passado? Bastante irmãos fizeram ano passado, foi muito bom também, o Vida Missional, e agora vem o curso, o Vida Missional volume 2, onde a gente vai usar esse material aqui da OGC, tá bom? É um material bem completo, e esse é um dos volumes que a gente achou por bem. E o valor que você pagou, de R$50, ele é um valor único, tá, irmãos? É um valor único para nós pagarmos o material. Na verdade, paga-se o material, a gente paga por esse material, e o curso não é um curso que a gente promove, irmão, de maneira nenhuma, não é um curso promovido para gerar recurso, jamais, né? A gente faz o curso para capacitar a liderança. Na verdade, a missão ainda investe um pouco de valor para conseguir cobrir as despesas do curso, tá bom? Então, o nosso maior desejo é que as pessoas venham fazer. Se tiver alguém que você queira convidar para começar segunda-feira que vem, e ela não tem como pagar os R$50, traz, irmãos. A gente vai patrocinar, vai arrumar um patrocinador, tá bom? Não é pelos R$50 que alguém vai deixar de fazer o curso. Amém? A gente arruma um patrocinador e a pessoa vai ganhar o material e vai fazer o curso. E no final tem formatura, né, pastor Rosanildo? No final tem uma linda formatura. Esse ano vai ser ali na sede e vai ser de grande bênção. Amém? Os nossos secretários, quais dos secretários que estão aqui hoje? Secretários de missão. Temos alguns aqui, amém. Pastor Edson, amém, bom estarmos juntos aqui, né? Alguns outros secretários que estão aqui. Nosso líder de missão da sede também, Deus abençoe, o Will, né? Eu quero apresentar aos irmãos, pastor que vai ministrar a aula de hoje. Eu já vou convidá-lo a chegar aqui, que é o pastor Adonias Monteiro. Pastor Adonias Monteiro é pastor presidente da Assembleia de Deus em Mafra. Quem conhece Mafra? Quem conhece Mafra? É a terra do Senhor. E ali o pastor está presidindo aquele campo. Pastor Adonias também é um pastor muito envolvido com missões, é um missiólogo, né? Por chamada, por excelência, e é apaixonado também por missões. Ele também é um representante da Sename, Secretaria Nacional de Missões, e, se eu não me engano, o senhor foi pastor missionário fora do país, né? Foi pastor e teve grandes experiências missionárias também fora do país, amém? Ficamos em pé, queridos irmãos. Nós já vamos receber 3 minutos para as 8 da noite, nós vamos receber então o professor de hoje. Cada noite vai ser um professor, e hoje é o pastor Adonias, que inclusive veio trazer o material da OGC para nós. Se o senhor também quiser, o pastor quiser também dar uma breve pincelada do que é a OGC, né? Da onde que vem esse material,
A gente esteve ali num seminário onde eles estavam, em Curitiba, e ali a gente conheceu toda a liderança da OGC na pessoa do pastor Sérgio, né? E muito bom. Inclusive, agora, em novembro, tem 2 eventos para quem gosta e quer participar, e vale a pena. 2 importantes eventos de missões, que um é o Congresso Brasileiro de Missões, lá em São Paulo, lá em Águas de Lindóia, é dia de semana, e o outro é uma conferência missionária em Curitiba, que vai estar muito especial. Em Curitiba é mais fácil de você ir, vai ter ali aquele muçulmano que falou para nós ano passado, e alguns outros, né? Vai estar aquela lá do Amazonas, aquela missionária que trabalha no Amazonas, se eu lembro o nome dela, Kellen Gaspar. Kellen Gaspar, eu já tentei trazer ela aqui, mas é difícil, né, trazer, porque a agenda dela mas nós vamos trazer ainda Kellen Gaspar aqui em Blumenau. Então, se alguém quiser ir em algum desses 2 eventos, irmãos, nos procure, né, para a gente passar mais informação. É importante, você que pode ir nesses eventos, abre a mente, tá bom? Que Deus abençoe, pastor, com vocês, pastor Adonias Monteiro. Obrigado. Queridos, a paz do Senhor. Pode tomar seu assento. Obrigado pelo carinho. Pastor Peter, Deus abençoe sua vida. Obrigado pela oportunidade. Pastor Rosanildo, pelo contato. E nós, com certeza, não vivemos do acaso, né? Nós vivemos de uma agenda marcada nos céus e nós só vamos desenvolvendo ela aqui na terra. Então, estar com os senhores e senhoras é muito importante, muito válido, até porque essa temática move a nossa vida, o nosso coração. Eu tenho 40 minutos nessa primeira parte, então, se me permite, eu gostaria de englobar várias situações, até que a gente entre aqui no assunto, né? Para dar uma ideia geral a respeito de missões. Bom, vamos lá. O pastor pediu para falar sobre material, deixa eu falar o material. Primeiro, ele ganhou de mim no preço, que o preço que eu fiz lá para os nossos alunos em Mafra foi mais caro um pouquinho, então tá de parabéns o teu desconto aí. Mas é um dos materiais que foi feita uma pesquisa e no Brasil ele ficou em segundo lugar. Ele só perde para a Juvep, que é uma agência de missões mais centrada as suas logísticas para o sertão. E, claro, e lá tem o cabeça, que é o Ronaldo Lidório, que manja da coisa, né? Então, mas esse material, depois daquele material, esse material é o cara. E a Faculdade de Curitiba usa ele nesse momento para fazer a formação dos seus alunos também. Faculdade essa que tem nota 5 aí nacionalmente. E a OGC, que assina esse material, né? Ela tem a patente através do diretor Sérgio Medeiros. Ela, na verdade, a OGC é a Organização da Grande Comissão. É isso que significa OGC, Organização da Grande Comissão. E eles têm como propósito levantar 500 médicos missionários nessa jornada desses 10 próximos anos. Então, hoje, infelizmente, com a questão da guerra da Ucrânia, a base que estava na Rússia teve que se dissolver, pelo menos momentaneamente. E depois há uma outra base que está no Paraguai, que tem lá 35 alunos, e tem uma outra base que está em Moçambique, onde você pode fazer o seu curso. Tem uma água ali, não sei se era minha, não. Você pode estudar medicina em Moçambique. Veja só, eu estou apoiando uma menina que foi para Moçambique, a Tayane, e para você ter uma ideia, é uma faculdade, pastor Peter, de relevante. Toda a estrutura dela é inglesa. Depois você pode fazer
a terminar os seus estudos ou fazer uma pós em Coimbra, em Portugal, através dessa faculdade, e custa R$400 por mês. Medicina, R$400 por mês. E nós lá em Mafra bancamos a faculdade da menina. Outras igrejas que se aliaram a ela, fizeram alianças, aí bancam o aluguel dela e outras coisas e tal. Mas é impressionante como é possível, né? E a OGC dá todo o respaldo para a pessoa que quer estudar fora, fazer enfermagem, medicina, enfim, nessa área, com a documentação, né, a orientação do passaporte, os vistos, né, e para Moçambique também a OGC consegue colocar você lá dentro com os vistos de estudante. Isso é muito importante, né? A base da Rússia, infelizmente, houve essa desgraça da guerra, não é? E é uma pena porque da base da Rússia até onde era o foco principal da OGC, que era entrar na Coreia do Norte, eram apenas 70 quilômetros. Então, eles já estavam com olhos nisso, né? Preparava-se ali os médicos missionários e iam fazer os seus estágios dentro da Coreia do Norte. E aí desmantelou bastante com a guerra, você sabe como é que é. Até abro um parênteses aqui para a gente falar de uma coisa que vale a pena a gente pensar a respeito. Quando você vai para o campo, você tem que ir com convicção. E quem tem que ter a convicção é você. É você. Eu queria que você guardasse isso para o resto da sua vida. A convicção é sua. Quando o Senhor chama Abraão e diz assim: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei, o Senhor estava tirando ele de um centro de domínio, aquilo que era, né, fácil para ele. E aí agora o Senhor vai trabalhar no caráter, etc., na dependência, enfim, vai mexer naquilo que tem que mexer em Abraão. Por que eu digo isso para você? Porque junto com a OGC eu tive uma experiência de pessoas que um pouco antes da guerra disseram: pastor tem que me enviar, pastor tem que me enviar, me envie. E é interessante que as pessoas daí vibram diante da igreja e dizem: eu quero morrer no campo, entendeu? Eu uma vez fiz a despedida de uma família que ia para Cabo Verde, e aí na hora de despedir-se da igreja, aquele irmão batia no peito, né? E dizia: se eu morrer lá, eu não quero que ninguém, não quero que a igreja se incomode nem trazer meu corpo para cá. Olha, os primeiros sinais de algum confronto na família, quando o menino, por conta do calor, da região muito seca, em Cabo Verde e tal, o menino começou a ficar com várias manchas no corpo e tal, aquilo ali foi suficiente para ter que trazer a família toda de volta para casa. E aí aconteceu na Rússia a mesma coisa, um pessoal lá do Maranhão que bateu no peito, diz: eu tenho que ir, eu morro, eu morro, eu morro. Quando começou a guerra, a primeira coisa que fizeram foi ligar para a OGC e leva nós de volta, nós temos que ir embora, nós não podemos ficar aqui. Daí se mete o sogro que nem apoiava as missões, se mete a sogra e vai metendo-se todo mundo. A igreja tem que trazer de volta, onde é que está a responsabilidade de vocês? Vão morrer lá. A convicção tem que ser sua, meu irmão. A convicção tem que ser nossa. Se a gente tem um chamado e vai dizer que vai morrer lá, então vai para morrer lá de uma vez, né? Então, fecho o parênteses aqui só para explicar que a OGC passou por esse constrangimento nesse momento, e você sabe muito bem que não é trazer o missionário. Nós estamos falando de R$50 mil que tiveram que empenhar de um dia para a noite para trazer alguns membros da família, fechar a base que estava lá, porque o medo superou as expectativas missionárias. E a OGC estava lá com um grupo muito bonito, preparando esse pessoal para entrar para a Coreia do Norte. Agora ficam duas bases, uma que está
no Paraguai, que continua muito firme, a outra que está em Moçambique, e há uma pretensão de abrir-se uma base em Marrocos. E há uma região ali bastante ligada entre o Marrocos, os limites com a Espanha, que parece que vai ser um lugar assim de uma logística muito, muito interessante. No mesmo lugar você pode aprender a falar francês, espanhol, inglês, e então a UGC está se armando para isso. Então você tem um material de responsabilidade, nem tudo é perfeito, né? Mas aqui está um bom resumo daquilo que a gente precisa saber a respeito de todas as matérias. O compêndio são 10 livros desses aqui, e acredito que, ao longo do tempo, os senhores terão também a oportunidade de conhecer. Eu queria falar um pouquinho da experiência que eu tive com missões, e ainda tenho. Eu começo os meus primeiros passos aos 13 anos de idade, e foi numa coisa muito interessante. Isso é parte da minha história. Eu preciso sempre contar, porque para que você entenda que Deus move-se nas coisas mais pequenas que você possa imaginar. Meu pai, numa viagem ao Chile, ficou 30 dias lá, foi levar alguns recursos para os missionários que estavam no Chile, e no retorno ele trouxe uma Bíblia que foi presenteada pelo pastor Luiz Abarca, que naquele momento era o presidente da convenção no Chile. E essa Bíblia veio autografada, né? Ainda temos essa Bíblia até hoje. E era interessante, porque o meu pai trouxe a Bíblia, mas, assim, trouxe talvez como uma prova de, digamos, estive lá e essa é a Bíblia que eles usam, vou levar para casa uma parecida. Só que para mim foi diferente. Eu tive uma curiosidade muito grande. Junto da Bíblia ele trouxe alguns cassetes, né, do tempo que se gravavam os cultos na igreja, né? Hoje nós temos todas as facilidades, não temos mais isso. Mas as igrejas mais da antigamente, assim, nessas paredes do lado, assim, tinha um monte de tomada. E eu me lembro desse tempo ainda que se levava alguns gravadores e alguns irmãos gravavam o culto. E aconteceu isso. Aquelas músicas me encheram a alma e eu abri o Salmo 23, porque eu acredito que na minha mente foi uma coisa assim, vai lá, abre naquilo que você acha que sabe, vai lá e lê, né? E eu comecei a ler alguma coisa em espanhol e a partir dali aquilo tocou o meu coração. Aí cada vez que eu ia orar, eu levava a Bíblia e eu tentava dobrar o joelho e começar a ler alguns salmos. E eu começava a chorar. E aí começou-se a abrir, sabe, dentro do meu coração, uma janela que eu não tinha nem ideia do que aquilo poderia dar-se na minha vida. Não tinha ideia, nenhum tipo de imaginação do que poderia ser. Até porque não aconteceu no outro dia, né? As coisas de Deus vão crescendo, vão se modificando, vão aflorando, logo perde-se a vontade, logo volta a vontade. Um tempo esfria, outro tempo aquece. E aí chegou o tempo em que Deus começou a trabalhar na minha vida em relação às nações. E aí eu me entreguei a isso. Comecei a pesquisar a respeito, a estudar, enfim. E tempos depois veio uma oportunidade, já estando na obra integrado, veio a oportunidade. Eu, estou resumindo aqui, mas lá foi em 2005, quando eu era co-pastor do meu pai na cidade de Sara, eu tomei uma decisão assim radical, e eu sabia que ela ia comprometer o meu futuro para sempre, porque eu não tinha ninguém que pudesse apoiar, porque dentro de uma lógica sistemática e da que nós vivemos e do nosso sistema e tal, é uma loucura. Um filho de um pastor presidente de uma igreja de 7.000 membros, com a possibilidade de, dali um pouco de tempo, poderá estar assumindo o lugar dele como presidente e ir para o campo de missão, um cara desse só pode estar doente. E eu fiz exatamente isso. Eu fiz o que ninguém queria fazer. Eu fiz o que ninguém tinha coragem de fazer.
Não tive muito apoio, os meus amigos, outros pastores, na maioria deles disseram, cara, você está louco, você está louco. E alguns disseram assim, você vai retroceder. Bom, a verdade é que eu tomei a decisão e fui. E essa minha decisão custaram 10 anos da minha vida no país do Paraguai. E naquela época o meu filho tinha um ano de idade, 1 ano e um pouquinho, e fomos lá. O que nós levamos daqui? Basicamente o nosso filho, literalmente uma mala, e atravessamos a fronteira e fomos vivenciar um tempo totalmente novo, dos quais eu não me arrependo em absolutamente nada, porque as decisões que você toma em Deus, por Deus, no reino de Deus, elas tendem a trazer ensinamentos que nenhuma escola, nenhuma igreja, nenhuma faculdade, Harvard não vai dar a você. Nada, em absoluto. Pode ter certeza absoluta. E é justamente aí que a gente começa a aprender o que é depender de Deus. Depender de Deus. Eu abri mão de absolutamente tudo, dos despojos de tudo. Tudo aquilo que se tem direito no Brasil, como obreiro, como pastor, eu me despojei de tudo e fui encarar uma situação absolutamente do zero. E fiquei praticamente 1 ano fazendo culto. Um dia chuvoso como esse, nós tínhamos um salão alugado, o teto de zinco, aquilo batia um barulho ensurdecedor, e eu fazia culto para mim, para minha irmã que foi junto comigo ajudar a arrumar as coisas em casa e acabou que nunca voltou. Eu vou junto lá para ajudar vocês a arrumar as coisas em casa, de mudança, não sei o que e tal, né? Enfim, e ela nunca voltou, ficou lá, casou-se com o Paraguai até hoje. E então eu fazia culto para ela, para minha esposa, para o meu filho que nem entendia o que estava fazendo lá, que era um bebê, e mais um filho de um missionário que estava comigo. E aí você começa a viver uma vida de dependência com Deus. Eu trago isso aqui para o nosso início de conversa, para você entender o seguinte, que o fato de você estar aqui hoje, e o fato de você decidir caminhar alguns meses aqui estudando a respeito disso, tem que fazer de você alguém diferente dos demais. Então perceba uma coisa, o fato de você estar aqui, você já é diferente dos demais por você estar aqui. O fato de você abrir o coração e entender que missão não é uma das tarefas, é uma tarefa, a mais importante, da qual engloba todas as demais tarefas. Nós usamos uma linguagem entre missão e missões. O que é missão? Missão é a vontade de Deus, a ordem de Deus, a mensagem de Deus a toda a humanidade. Missões, o que são? Missões são as diversas, né, e variedades, formas das quais nós vamos levar as ferramentas, os canais, os instrumentos, as fontes pelas quais nós vamos expandir e levar a missão de Deus. Então a missão de Deus é uma. Qual é a missão de Deus? Que todo mundo conheça Jesus. Quais são as missões? As missões serão através do cantar, através do interceder, através da súplica, através do evangelizar, através do ir, através do contribuir, etc, etc, etc. Então, as fontes dos quais nós vamos implementar essa missão de Deus, elas são várias. Então, veja bem, o fato de você ter escolhido, aceitado, entendido e fazer parte de uma igreja que quer empurrar você para a direção correta, você já é diferente daquele que ficou em casa hoje, dormindo, um dia como hoje, assistindo Netflix ou Pantanal, né? Não sei se você está esperando aquela menina se tornar, virar uma onça, disseram que vai virar onça essa noite, não sei se os irmãos não estão sabendo o que vai acontecer na novela hoje? Eu também não, só chutei para ver se... Mas você já é diferente, ok? Você já é diferente.
em aceitar isso. Nós temos uma dificuldade em aceitar os compromissos e as missões que a gente tem como igreja. Quais são as maiores barreiras da igreja? As maiores barreiras da igreja somos nós. Não é o diabo. Esqueça que é o diabo, somos nós. Por quê? Porque o nosso coração é muito complexo em relação a termos que obedecer aquilo que nos é dado como tarefa primordial. Nós somos campeões, por exemplo, em fazer várias coisas das que Deus não mandou a gente fazer. E aquilo que Deus mandou a gente fazer, a gente não faz, porque é a parte mais dura. Eu estava vendo aqui, que os pastores colocaram aqui, olha, o número de muçulmanos, quantos missionários temos para cada muçulmano, quantas pessoas morrem a cada 24 horas, etc. Né? São quadros aqui dando um resumo da realidade. A pergunta é, por que esses números são reais? O que faz com que esses números sejam reais? Em um país, por exemplo, como o Brasil, que tem mais de 300 mil templos. Em um país onde tem mais de 100 milhões de cristãos. O que faz de nós, como Assembleia de Deus, sermos mais de 20 milhões de crentes? Mais de 50 milhões de evangélicos no Brasil. O que faz com que esses números ainda sejam reais? Qual é a direção que nós estamos indo, que nós não conseguimos mudar os números tão violentamente? Ontem ainda eu vi uma pesquisa sobre Senegal. A igreja adventista do sétimo dia está entrando fortemente como nunca, já estão há muitos anos, 40 anos trabalhando no Senegal. E dos 40 anos não conseguiram evoluir muito o seu trabalho. De fato que, para cada um crente da Adventista, são 25 mil muçulmanos. Para cada um crente da Adventista, eles fizeram uma pesquisa no país. E na realidade deles, no contexto deles, para cada um crente adventista do sétimo dia, existe 25 mil muçulmanos. Aqui você tem, atualmente, cerca de 1,6 bilhões de muçulmanos no mundo, há apenas um missionário para cada 420 mil. Um missionário para cada 420 mil. Aí a minha pergunta eu sempre faço essas perguntas, porque dentro desse contexto a ideia é, o que faz com que nós sejamos tão poderosos, tão fortes, tão grandes, tão eloquentes? Você já parou para pensar quantos cantores temos? Quantos músicos temos? Quantos evangelistas nós temos? Itinerantes? Quanta gente fera que nós temos no Brasil? Você já parou para pensar e ver quantas redes sociais de homens e mulheres bombando no Brasil, que ensinam, que instruem, que pregam? Você já se deu conta de quantos podcasts de relevância com informações assim absurdas que não existem em nenhum lugar do mundo, como Deus premiou o Brasil, um celeiro, uma potência, um mar de gente, uma coroação de glória, de riqueza, de igrejas, de templos, como em nenhum outro lugar do mundo há. A pergunta é, por que esses números ainda continuam assim? Nós estamos aqui para responder as perguntas para nós mesmos e para todos. Vocês podem falar, eu não vim aqui para fazer um monólogo, não. Eu vim aqui para a gente conversar a respeito disso. E eu queria enfervecer isso nesses primeiros minutos que eu tenho aqui. Por que você acha que nós somos assim? Primeiro, eu queria que você não tivesse medo de falar de você mesmo, que você não tivesse medo de falar da sua própria igreja, que você não tivesse medo de falar da sua própria família, porque é muito fácil a gente apontar o erro dos outros. Eu geralmente procuro apontar os meus, do nosso sistema, da nossa igreja, da nossa visão, porque é um problema nosso. Então traga para cima da mesa e resolva os nossos problemas. Os nossos problemas. Por que nós somos tão fracos e somos tão fortes ao mesmo tempo? Por que nós somos tão ricos e somos tão pobres? Por quê?
Viu que bênção? Formação, informação, vontade. Vocês estão numa igreja, numa cidade, né, onde os coordenadores estão aqui. Isso já é relevante. A gente fazer parte de uma igreja que, de alguma forma, traga informação para a gente. É o número 1. A grande pobreza que nós temos hoje, Peter, no Brasil inteiro é o seguinte: os nossos púlpitos são pobres em mensagens que arranquem de dentro de nós as paixões que só ocupam um lugar indevido no coração do homem. Primeiro lugar. Eu tenho encontrado, já lhe dou a palavra, querida, eu tenho encontrado dificuldade até mesmo de pregar nas nossas igrejas. Por quê? Porque quando você vai pregar e você confronta as pessoas, como eu estou confrontando vocês hoje aqui, essa noite, é uma mensagem que não é bem-vinda. Você não é um ser humano bem-vindo. Não é interessante. Porque o coração de muita gente está ocupado com tudo aquilo que não deve estar ocupado. E quando a gente vai tocar no cerne, naquilo que devidamente deve ser o que tome o lugar completo do coração do homem, puxa vida, não há lugar. Não há lugar. Quer ver? Eu vou lhe dar um exemplo. A pior coisa na igreja é você dizer assim, irmãos, amanhã, domingo, venham todos, hein? Amanhã é culto de missões, querido. Pensa numa praga que nós temos no meio da igreja, é isso. Eu, ultimamente, nem estou dizendo mais que é culto de missão. Quando vai fazer 5 minutos para começar o culto, a gente diz, bem-vindo, irmãos, hoje é culto de missões. Parece que tem irmão que diz, puxa vida, se eu soubesse. Porque há uma ideia de missão que contextualiza com miséria, com pobreza, com histórias tristes, com lá vem de novo fazer pedidos, lá vem de novo com oferta, lá vem de novo com carnê de missão, lá vem. Ou seja, mas quem é que vai fazer se não somos nós? Quem é que vai orar se não somos nós? Quem é que vai estender as mãos se não somos nós? Quem é que vai tomar o carneiro e ser responsável se não somos nós? Quem fará alguma coisa se não nós? É nossa a incumbência. E quando eu digo nossa, de todos os que foram lavados no sangue de Cristo e passaram pela transformação do novo nascimento. Porque se não passou pela transformação, regeneração, o processo do novo nascimento, não consegue entender. Porque Jesus disse a Nicodemos isso de forma muito clara: quem não nascer de novo não consegue entrar. Quem não nascer de novo não consegue ver o reino de Deus. Então é o processo do novo nascimento na vida do crente, porque Nicodemos era crente, era um dos principais da sinagoga, conhecia Deus, conhecia as leis, ele era o top de todos. O Senhor disse, você precisa passar por uma transformação, por um canal, por um procedimento nascido do Espírito, que você vai ter vontades do Espírito, você vai se mover segundo o Espírito, você vai ser carregado pelo vento do Espírito, e tudo que você vai conseguir visualizar no reino de Deus e ter acesso ao reino de Deus vai ser a partir daquilo ali. Então eu, com toda a coragem, à luz da palavra de Deus, consigo entender que tem muita gente no meio de nós, entre nós, batizados, que não passaram pela transformação, pelo processo do novo nascimento, porque ele não consegue entrar, ele não consegue ver o reino de Deus. Pode falar, irmã. A irmã também é do Maranhão, não, né? Salvador. Tem bastante gente fora aqui, né? Sotaques diferentes. Que benção, viu? Veio para um bom lugar. Você ia falar?
está na liderança, sempre quem está na liderança acaba sempre abraçando mais outros compromissos, porque falta os irmãos para absorver isso, para se colocar à disposição. Então, há uma certa omissão quanto a esse compromisso. Realmente fazer missão ou assumir realmente a posição de discípulo a levar esse evangelho. Quando você entrar lá no meu Face, depois eu peço para você entrar, eu tenho lá uma fotinho lá muito simples, mas tem uma mensagem que eu tenho comigo há muito tempo que diz o seguinte: missões, passaporte para o mundo. Essa é uma realidade. Veja bem, vamos olhar de outro ângulo as missões, né? Para fechar esse pensamento, depois de entrarmos aqui sobre religiões mundiais. Olha só, vamos pensar diferente a respeito de missões. Vamos olhar missões no contexto em que você, ao ingressar no mundo de Deus, na vontade de Deus, naquilo que Deus ama, quando você amar o que Deus ama, sentir o que Deus sente, investir naquilo que Deus quer que você invista. Então, o que eu tenho para mim? De que o mundo abre-se diante de você. Eu vou te dar um exemplo. Eu acompanho o coordenador de vocês aqui. Ele tem tido a oportunidade de viajar em muitos países. E vou dizer uma coisa. Se Deus não tivesse chamado ele, preparado ele, e pelo Espírito Santo de Deus colocado dentro dele, porque assim, você pode até olhar de fora e achar assim, todo mundo faz. Mentira, não é todo mundo que faz. Qualquer um pode fazer. Não é qualquer um que pode fazer. Isso é apenas um cargo. Eu nunca aceitei, por exemplo, de que as missões da igreja fossem dirigidas por alguém que simplesmente quisesse ocupar um cargo. Por quê? Porque essa missão propriamente dita, ela só pode ser levada a sério e levada a cabo quando você tem alguém que encare como se você fosse o testa de ferro, um para-choque de verdade, mas totalmente revestido de um poder, de uma paixão, de uma unção específica para fazê-lo. Porque senão você desencoraja-se no meio da jornada. Por quê? Porque há vários outros ministérios dentro da igreja que muita gente quer, mas esse a maioria não quer. Porque é muito mais fácil você reunir para fazer um congresso muito legal, você traz um cantor, não é legal? Porque quem trabalha com missões, a primeira coisa que pensa é o seguinte: quanto que a gente vai gastar, quanto que a gente pode economizar, quanta coisa a gente podia fazer. Porque para mim, eu acho que deveria ser assim, irmãos, amanhã vai ter um congresso de missões, daí todo crente, essa é a minha concepção, utopia, mas vamos lá. Irmãos, nós vamos fazer um levantamento, um congresso, um mega congresso de missões. Beleza. Então, a minha utopia diz assim: todos os crentes conscientes vão para ir a esse lugar e eles vão se derramar em súplicas, vão dar o seu coração, vão dar as suas ofertas e tal. Quem é que vai estar pregando? Não importa quem vai estar pregando. Mas hoje nós temos que fazer um esforço extraordinário para trazer o cantor top, o pregador top. E depois o congresso virou em R$100 mil. E a gente olha e diz: caramba, onde é que foi todo esse dinheiro? Todo o dinheiro do pastel, do cachorro-quente, não sei o que, foi tudo para os irmãos. E por que a gente não pegou todo esse dinheiro e investiu todo? Porque a gente precisa usar uma máquina sistemática para entrar dentro do próprio crente e convencê-lo de que ele tem que fazer aquilo que ele tem que fazer. Poderia ser diferente. Entende como é que é? Então perceba uma coisa. Então aonde eu estava indo é o seguinte, que o pastor Peter, por mais que ele tivesse dinheiro, muito dinheiro, ele não iria nos lugares que ele vai. Ele ia procurar outros lugares para ir se divertir com a família. Mas os lugares que a gente pisa quando está mexido pelas missões é o lugar onde Deus nos leva. Hoje o vento de Deus nos sopra Uruguai, Himalaia, a Índia, a Bolívia, o Peru. É maravilhoso. É maravilhoso mesmo. Poder ir, voar de avião, poder ir, descer em outros países, poder ir, etnias, culturas, costumes, alimentação, novo povo. Isso é maravilhoso demais. Por trás também tem um preço. Por trás também tem um preço.
Tem o risco da própria vida. Todo mundo que vai para o campo não sabe se volta. Tu entende como é que é? Você vai, você não pode levar a família toda, ele tem que deixar parte da família. E assim vai indo, daqui a pouco ele vai envelhecer, como eu estou envelhecendo. E quando você quer ir para o campo, você já não quer mais sozinho, você gostaria de levar a família toda, para todo mundo, aproveitar tudo junto, mas não dá para aproveitar nada, porque você não está para isso, você está para fazer a missão de Deus e vai abrindo mão daquilo, enfim, sabe? E o teu coração tem que estar fervendo por aquilo. Mas é maravilhoso? É. Por quê? Porque maiores riquezas que você tivesse, talvez você não teria condições de colocar os seus pés naquele lugar onde Deus pode proporcionar para você. E eu vou dizer uma coisa, quando eu decidi tomar a minha família e ir para dentro do Paraguai, sabe o que aconteceu? Deus pegou um passaporte assim e disse assim, ó, chancelado. A partir de agora você vai para onde você quiser. Sabe por que eu não me arrependo? Porque se eu tivesse ficado no lugar onde eu estava, eu seria mais um no meio da multidão. Aí quando Deus te leva para o tempo dele, o momento dele, para a escola dele, o que acontece? Deus diz, vem para cá agora que eu vou mostrar um negócio que só poderia acontecer a partir daqui. Sabia? Que interessante que é. Eu me lembro muito bem quando eu recebi um pastor na minha casa, que veio pregar no Paraguai, veio dos Estados Unidos. Eu conheci ele por telefone, nem o WhatsApp eu não tinha. Conheci ele através de um amigo, numa ligação. A gente conversou e ele disse, posso ir visitar a tua igreja no Paraguai? Posso. Então, dia tal, do mês tal, eu estarei lá. Ele veio pregando no congresso, ele pagou a passagem dele de ida e volta, ele ainda deixou uma oferta. E ainda ele trouxe uma carta para mim, dizendo assim, ó, com essa carta você vai lá no consulado e eu estou convidando você para você, através da nossa convenção, a maior igreja hispana dos Estados Unidos, me remeteu uma carta dizendo, apresente no consulado, você vai receber o seu visto, você entra nos Estados Unidos, você vai ficar na minha casa com tudo pago, eu vou te levar em várias igrejas, você vai levantar ofertas para a construção da tua igreja no Paraguai. Eu fiquei na casa deles em Houston, no Texas. Eu comi, eu bebi, eu dormi. Até minhas roupas foram lavadas por ele. Me levava para todos os lugares. Conheci uma das maiores igrejas que tem no Texas, Lakewood Church. Pude pregar na igreja colombiana, na igreja... nas igrejas mexicanas, que, enfim, as portas vão abrindo para você. Se eu tivesse ficado no mesmo lugar, aconteceria? Não. Mas quando você toma as missões como algo prioritário na sua vida, sabe o que acontece? É o Senhor pegando o seu passaporte e dizendo, agora você entendeu o que eu quero. Agora eu vou te levar para onde eu quero. Agora eu vou fazer você ver o que ninguém consegue ver. Agora eu vou mexer nas tuas entranhas. Você será apaixonado por aquilo que eu sou apaixonado. Tão apaixonado, tão rendido, que a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o único, o que tinha, o melhor, a essência, o especial, o sumo. Ele deu. Aí quando chega nosso momento, a gente quer dar o que sobra. O tempo que sobra, a vida que sobra. Não, meu filho não toca no meu filho. Deixa ele casar aqui, eu faço uma casinha atrás aqui, ó, ele fica aqui comigo, tá? Minha filha também fica aqui. Aí Deus tem um projeto com a filha e diz, não, filho, deixa, fica aqui com a mãe, fica aqui com o pai. Vai que te acontece alguma coisa. As amarras não são às vezes pelo inimigo. As amarras são pelos laços das nossas emoções. As nossas emoções criam amarras. E elas são piores do que você possa imaginar. E a gente só vai se dando conta quando a gente vai envelhecendo, amadurecendo, e quando as coisas vão trabalhando contrário a nós, e daí a gente diz, por que eu não fui? Por que eu não fiz? Por que eu não obedeci o chamado? Por que eu não me rendi? Meu Deus, por que eu não atendi em tempo oportuno? Por que eu impedi
Deus te trouxe nesse tempo aqui para você despojar-se de tudo e dizer assim, ó, deixa, o Senhor quer me usar? Então me use. Acabou. Qual é a forma que o Senhor quer me usar? Como o Senhor quer me usar? Para onde o Senhor quer me usar? É aqui? Então é agora. É para mais ali? Então tem que ser hoje. É para passar o oceano? Eu estou aqui para passar o oceano. É para usar a minha família, os meus recursos, a minha vida, o que for. Eu estou disponível para o Senhor todo esse tempo. É isso que a gente precisa fazer. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu só não vou dizer mais, porque daí são secretos do meu coração. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Deus me levou para um caminho dentro das missões, das quais eu não consigo, graças a Deus, me libertar mais. Quem anda comigo, quem vive comigo, quem dirige comigo, assim, ou ele entra ou ele fica louco junto, por quê? Porque nós não temos outra coisa a fazer a não ser isso. Eu tenho outros assuntos, eu também sei falar de outras coisas. Quer me trazer aqui para a gente pregar no círculo de oração? Também vou falar disso. Mas lá no final a conclusão vai ser isso. Eu vou vir aqui falar para os jovens, eu gosto de falar com os jovens, mas lá no final nós vamos concluir nisso. Vamos falar com adolescentes, mas lá no final de tudo nós vamos arrematar tudo para a grande comissão, para a plataforma que é a igreja e para a ideia de enviar, seja para onde for. Por quê? Porque eu entendo cabalmente e na plenitude de que Deus chamou a igreja para responder os anseios do Espírito Santo de Deus. De que se nós nos reunirmos nesse lugar aqui num culto de oração, o culto de oração tem que reverberar dentro de nós paixões por aquilo que Deus quer. Se são congressos de departamentos e ministérios, seja as quais forem, mas no final de tudo, o chamado final tem que ser rendição ao reino, compromisso com o reino, despojo das minhas forças, das minhas riquezas, tudo aquilo que eu tenho, tudo aquilo que eu sou, tudo eu despejo diante do Senhor, porque eu quero cumprir única e suficiente vontade dEle. Amém? Você sabia que terminou o primeiro período? Né, pastor? Então, nós vamos ficar... Como é que a gente faz, pastor? Vamos ficar em pé e vamos lá comer o pastel, é isso? E a gente já volta aqui. Já voltamos aqui. É o recreio. Vamos lá. Aqui um pouco, né? A importância de nós falarmos a respeito das religiões. Vamos começar a nossa fala a respeito de religião, trazendo alguns adágios populares, e entre eles aquela velha história de que religião não se discute, não é verdade? Religião não se discute, religião cada um tem a sua, eu tenho a minha. A primeira coisa que a gente encontra como obstáculo em uma relação de um possível evangelismo, cada um de nós que saímos já escutamos alguma vez isso, né? Eu queria te convidar para ir lá na minha igreja. Eu já tenho a minha religião, obrigado. Né? O senhor aceita um folhetinho? Eu já tenho a minha religião. O senhor tem um minutinho para uma conversa? Do que é? É sobre religião? Todo mundo tem uma desculpa a respeito de religião. E, na verdade, né, num estudo mais aprofundado a respeito de religião, a sociologia da religião, a filosofia da religião,
enfim, todos os estudos a respeito dos fenômenos da religião, eu gostaria que você pudesse estudar isso depois com maior amplitude. Você vai perceber que a religião, ela obviamente não é de hoje, mas ela vai acompanhar o ser humano em todas as gerações, por todos os tempos, porque quando a gente fala de religião, a gente não está tratando especificamente de uma relação apenas com o divino. Nós estamos tratando de uma relação com a arte, com a cultura, estamos em relação com o que se veste, com o que se come. Isso é uma coisa real, principalmente quando a gente olha para isso daqui, como é 1,6 bilhões de muçulmanos no mundo. Como é que você sabe quando é um muçulmano? Como é que você sabe quando é um muçulmano? Se você se topar aí na estrada com ele, como é que você sabe quando é um muçulmano? Os trejeitos, como ele se veste, a sua barba, não é? As mulheres usando as suas burcas e tal, não é? Pelo menos é o mais convencional. Então a gente olha e diz, é religião tal, não é? E isso define exatamente quais são as estratégias que nós vamos ter que usar para alcançar essas pessoas. É inevitável falar de religião, inevitável discutir religião, inevitável aprender. Nós precisamos aprender as religiões, os seus fundamentos, os seus caminhos, para que a gente não fique perdido no meio disso. Por quê? Porque para o lugar que você vai trabalhar, com certeza você vai se deparar com várias delas. Não são só umas, com várias delas. E é aí que a gente precisa formar a nossa estratégia de como chegar. Deixa eu trazer uma coisa para você aqui entender. Quando você vai para o campo de missão, você não pode pensar o campo de missão igual você está aqui em Blumenau. Uma igreja bonita, confortável, os assentos, ar-condicionado, o irmão na porta dizendo, paz do Senhor. Se ele não te dá a paz do Senhor, já fica meio chateadinho, entendeu? Não tem como chegar aqui, poxa, não estão tocando ainda. Aonde você vai não tem nem o que tocar. Tocou errado. Aqui é um fenômeno de exclusividade, é a área premium, é a área VIP do Evangelho. Quando você vai para o campo de verdade, esqueça exatamente e absolutamente todas essas suas crenças, os seus ritos e todas as coisas que você acha ser a religião certa, que você pensa ser o método correto, que você imagina quando chegar no campo, vai ter alguém com uma faixa dizendo bem-vindos, porque aqui a gente ora e a gente diz nos cultos de missões e vigília, né, Peter? As almas estão clamando, o povo está esperando, glória a Deus. Daí a gente chega lá, pensa que vai ter um monte de gente com a faixa assim, bem-vindo. Onde é que está o povo que estava esperando? Então perceba que entender os conceitos, os pilares da religião vão fazer com que você saiba analisar o território onde você vai, com quem você vai trabalhar, de que forma você vai trabalhar. Será que dá para chegar lá chegando? Ou a gente vai ter que chegar, assentar a poeira, primeiro viver, trabalhar naquele lugar, se relacionar naquele lugar? Eu vinha discutindo com o Leno, meu companheiro, no carro, algumas coisas a respeito disso, dos embates, das dificuldades da plantação de igreja nos lugares mais duros do mundo. Aí eu perguntei para ele, como é que você chegaria? Vamos fazer um teste. Eu falei para ele, então eu sou o camarada aqui que sou o incrédulozão, como é que você chegaria? A primeira coisa que ele me falou foi o quê? A primeira coisa que eu faria é te convidar para ir na igreja. Eu disse, começou mal.
já me perdeu. Estratégias, porque você não pode ir com a sua cabeça de pentecostal, assembleiano e um monte de coisas que você vai ter que deixar de lado. A sua mochila vai ter que ser a mais leve possível. A sua mochila vai ser a sua mochila das experiências e de todas elas você vai ter que ainda fazer uma rebuscada, colocar algumas coisas na mochila, não pode levar peso, é você indo para uma missão de confronto. O que vai valer é a sua experiência, o seu pessoal com Deus, a sua crença, porque você achou o divino. Você encontrou a fonte, você bebe da fonte, se alimenta da fonte, mas você vai chegar diante de pessoas que têm outras fontes, outras vertentes. Da mesma forma que Jesus, ao passar por Samaria, chegou junto ao poço e encontrou uma mulher e começa a falar, o que ela disse? Eu tenho a minha crença. Eu tenho a minha crença. Quem é o Senhor? Quem é o Senhor? O Senhor é maior do que o nosso pai Jacó que fez o poço aqui? Nós temos uma crença aqui nesse lugar, todo mundo acredita que o pai Jacó é o cara que manda aqui. Aí o Senhor vem aqui dizer que eu vou tomar uma água que nunca mais vai ter sede. O Senhor, por acaso, é maior do que o que nós aprendemos, a nossa religiosidade? Jesus vai lá e tem que quebrar tudo isso. Quebra como? Jesus chegou lá e disse assim, vou ter um culto hoje à noite aqui na região de Samaria, eu queria te convidar para vir. Não, Jesus não usou isso. Então, por isso que é importantíssimo. E vamos lá, então, correndo. Vou ter que correr aqui, porque eu pensei que o pastor Peter ia dar até 1h da manhã para eu falar. Daí ele disse, não, hoje não vai dar até 1h da manhã, vai ser 10:50. Então, puxa vida. Senão eu nunca mais piso aqui, né? Vamos lá. O que é religião? Página 22. O que é religião? Deixa eu perguntar para você, qualquer um de você aqui, o que é religião? Se alguém abordar você na rua agora, saiu ali do outro lado, alguém vai dizer, boa noite, senhor. O senhor aí que saiu da igreja, o que é religião? Pensa numa pergunta difícil de responder. O que é religião? Crer em algo é religião? Também é. O que mais? Vamos lá. Crer em algo é religião, tá certo, irmã? Vamos lá. A Bíblia diz que, aí nós estamos falando da prática, né? Jesus disse que a verdadeira religião, né? A Bíblia diz, né? A verdadeira religião, né? Então tá, faz parte. Aí a gente poderia trazer para isso, né? Para a sociologia da religião, né? Sociologia da religião. Mas a melhor definição, será que existe uma definição? O irmão também está correto. Vamos lá. O que é religião? Alguém vai peitar amanhã você lá no trabalho. Eu estou fazendo um curso de missiologia e o cara vai perguntar, então me diz aí, o que é religião? É aquilo que cada indivíduo acredita. Olha que interessante. Olha que interessante. Vamos lá para mais algumas definições? Está tudo certo. Eu estou aqui para a gente conversar. Está tudo certo. Eu não tenho uma definição. Está tudo certo. O que mais que poderia ser religião? Um conjunto de cultura. A religião também vai formando um conjunto de cultura, né? Tanto pode ser da cultura para a religião, como da religião para a cultura. Também pode ser. É o meu legado, né? É o que eu aprendi com os meus ancestrais, né? Você falou também uma coisa importante, desculpa. É a minha conduta também, é a minha maneira de ser. A minha conduta resolve que eu tenho crença em tal coisa. Veja só, o que é religião? Eu tenho aqui, vamos aqui no livro. Alguns conceitos de religião nos auxiliarão na nossa compreensão do assunto. A religião é um sentimento ou uma sensação de absoluta dependência. Ok? Também é. Religião significa a relação entre o homem e o poder sobre-humano,
no qual ele acredita ou do qual se sente dependente. Essa relação se expressa em emoções especiais: confiança, medo, conceito, crença, ações, culto, ética. Então perceba, cada coisa me leva, né? Por que eu creio em tal coisa? Eu creio por conta dos meus medos, eu passei a acreditar. Por conta da minha ansiedade, um dia eu comecei a caminhar de trás de. Também pode ser. Olha, veja outra, né? Hoje, outra definição. Helmut von Glessenap diz o seguinte: a religião é a convicção de que existem poderes transcendentes, pessoais ou impessoais, que atuam no mundo e se expressam por insight, pensamento, sentimento, intenção e ação. Eu resgatei uma palavra muito interessante, se você quiser anotar ela depois, mas é um pensamento de um teólogo da PUC, Jorge Cláudio Ribeiro, que escreve o seguinte: todo estrangeiro fica inseguro estando fora da sua terra. Então, precisamos construir algo ao nosso redor que nos dê segurança. Então, veja bem, todo estrangeiro, nós somos estrangeiros, né? Aí a gente procura construir alguma coisa ao nosso redor que nos dá segurança. Perceba como isso é verdade. Quando o povo de Israel saiu do Egito e vem agora viver a escola da dependência no deserto, aí por um momento Moisés sobe um monte para receber as tábuas da lei do Senhor e tal, o povo fica lá embaixo sozinho durante 40 dias. De repente Deus disse para Moisés o quê? Desce, porque o teu povo se corrompeu. O povo começa a ter insegurança. Acostumado com segurança, acostumado mesmo escravo, mas tinha o que comer, tinha o que beber, tinha alguém que guiava. Eu tenho crença em alguma coisa. De repente Deus diz assim: desce porque o teu povo se corrompeu. E o Senhor já vai dizendo para ele o que aconteceu. Olha, eles fizeram um bezerro de ouro e estão lá dizendo que foi o Deus que os tirou do Egito. Olha que interessante. Aí Moisés desce, vê aquele barulho e tal, já chega para Arão e diz: Arão, o que está acontecendo? E Arão diz assim: é o seguinte, a gente viu que tu não vinha mais, o povo começou a dizer: esse Moisés aí a gente não vai ver mais. Então pediram para que eu fizesse alguma coisa, eu pedi pendentes de todo mundo, um deu o anel, outro deu o piercing, outro deu o brinco, não sei o quê, jogamos no fogo e saiu esse bezerro. E olha, todo mundo está adorando como Deus. Veja só, comece a inverter aquilo que era monoteísmo lá no começo. Israel, que deveria ser o ícone, o centro, o ponto de atração e, ao mesmo tempo, aqueles que deveriam esparcir a glória de Deus para outras nações, se deixam corromper. E ao corromper-se, começam a dar vazões, fissuras, aberturas e portas para que outros deuses apareçam, e eles também fazem essa mesma coisa. Começam a precisar de alguma coisa que os une ao divino. É a religião, no meu medo, na minha crença, na minha ética, nos meus costumes. Eu, como estrangeiro nessa terra, preciso me apegar a alguma coisa. E aí as pessoas acabaram se apegando indevidamente ao que não deveria. Então, veja bem, a religião pode ser tudo isso. Cada um do que os irmãos aqui disseram, né? Eu tenho aqui uma definição a respeito de religião que diz o seguinte: uma religião é um sistema solidário de crenças e de práticas relativas a entidades sagradas. Ok, também é. Eu tenho uma outra de Max Weber que diz o seguinte: religião é uma definição do que é, ou seja,
permita-me começar. Uma definição do que é a religião não pode existir a priori. Max Weber, então, está determinando o seguinte, segundo ele, o conceito dele, os estudos dele, ele diz, não tem como definir religião. A priori, a princípio, à primeira vista, não tem como. Por quê? Porque a gente precisa primeiro conhecer, compreender, estudar o fenômeno religioso e depois a gente define o que é religião. Então perceba que a religiosidade não é tão fácil de você dizer isso é religião. É muito complexo, porque cada povo, e dentro do seu próprio povo, os micros povos, as micros regiões, as micros culturas, todas elas têm algo que elas definem como religião. Sim. A resposta que ele pede é confusa e é complexa. Aham. Não é clara e não é sintética. Então, ela diz assim, ó, a religião é definida como um sistema sociocultural de comportamentos, práticas, moralidades, crenças, visões do mundo, considerados sagrados, lugares sacrificados, profecias, éticas, organizações, que geralmente relacionam a humanidade com elementos sobrenatural, transcendental e espiritual. Resumo. Só para você entender uma coisa. A religião, eu gostei dessa definição do Jorge Cláudio, porque perceba uma coisa, é verdade. Todo mundo que é estrangeiro se sente inseguro. Aí ele precisa construir alguma coisa que lhe dá amparo. E é aí que o homem tende a se entregar a alguma coisa. É claro que nós, como crentes em Cristo Jesus, sabemos da verdadeira religião, sabemos que o cristianismo não é religião. Jesus não veio implantar o cristianismo. Jesus não veio implantar o cristianismo. Jesus não chegou em Jerusalém e disse assim, ó, gente, a partir de hoje todo mundo que é judeu aqui, repita comigo, não sou mais judeu, eu sou de Cristo. Jesus nunca falou. Jesus não ia pelo caminho e um monte de gente atrás dele dizendo, olê, 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 olá, Cristo, Cristo. Ninguém fazia isso. Então, Jesus veio trazer o quê? Um modo de vida, um estilo de vida, um relacionamento real, aonde não fosse palpável, porque o homem quer palpar. E se ele disser assim, que Deus bonito esse daqui, hein? Eu vou adorar isso daqui. Entendeu? Ele tem que palpar. Hoje ainda eu recebi lá na nossa cidade, nessa quinta-feira, a Igreja Universal do Reino de Deus, não sei se tem alguém aqui da Universal, mas se tiver, me perdoe, que eu tenho que confrontar essa realidade aqui, mas daí lançaram lá na cidade um pedacinho de pão, daí você tem que levar aquele pão para casa, você coloca atrás da porta, e hoje é segunda-feira, então fica segunda, terça e quarta. Daí todos os males da casa vão para aquele pão e está escrito assim, por favor, não coma o pão, mas traga na quinta-feira e não pode passar do prazo da quinta-feira, porque daí nós vamos trazer o pão e vamos queimar e pum, acabaram os seus problemas. Entende como é que é? Porque o homem quer algo palpável, isso se chama sincretismo, é uma mistura do sagrado com o profano, com magia negra, com umbanda, com candomblé, com um monte de coisa, entendeu? Essas definições são complexas. Nós temos a resposta, e quando eu digo nós, aqueles que conhecemos a palavra de Deus, temos uma resposta cabível para cada uma dessas coisas, obviamente. Mas como é que você vai explicar? Vamos para a Índia, lá nós temos o templo ao Deus Rato. A primeira coisa que você tem que fazer é tirar os sapatos para entrar nesse templo.
Um templo imundo, você tira o sapato para quê? Você já está imundo. Fezes de rato, urina de rato. O sacerdote dorme junto a uma altura de menos de 1 metro junto dos ratos e come junto a comida dos ratos. As crianças vêm e colocam naquelas bandejas enormes leite que elas não tomam, porque o leite é derivado da vaca, a vaca é sagrada, ele não toma, mas ele dá para o Deus rato. E ele acredita que fazendo aquilo ele está colocando toda a sua fé, toda a sua esperança, ele está sendo abençoado. Olha, irmãos, entenda isso. Se nós tivéssemos toda a vivacidade com Cristo, como eles têm com os ratos, nós estaríamos muito longe. Talvez se nós amássemos o Evangelho e a Cristo como os hindus amam os seus ratos, os seus macacos, as suas vacas e os seus bois, nós estaríamos completamente em outra dimensão. Porque eles morrem por aquilo que eles creem. Essa é a minha religião, significa morro por ela, ela está encarnada em mim. Eu como o que minha religião diz, eu visto o que a minha religião diz, eu durmo como a minha religião diz, eu defendo o que a minha religião diz, eu estou disposto a perder a vida por ela. Agora, quando toca a nós, né? Quantos aí estão dispostos a dar a sua vida por Cristo? Levante a mão, glória a Deus. Aí todo mundo, glória. Mas na hora mesmo. Agora tem alguns pilares interessantes aqui, ó. Religião, crença e mito. Veja como uma coisa se conecta à outra, porque assim, ó, a religião, eu tenho uma outra definição aqui, que o pastor Peter leu, que também a sua base, né? A palavra religião tem origem no latim, a gente sempre fala disso, o religare, o famoso religare, aquilo que une as pessoas em torno de algo em comum. Então eu acho, né, em termos de definição, quando alguém te perguntar o que é religião, a melhor proposta, de um modo global, geral, você poderia dizer: a palavra religião tem origem no latim religare. Segundo a Igreja Católica, seria ligar o homem a Deus outra vez. Esse é o propósito da igreja. Aquilo que une, mas a verdade é, aquilo que une as pessoas em torno de algo comum. Profundamente relacionado à crença e às práticas desse grupo. A religião é uma dimensão pela qual as pessoas se associam e estabelecem um padrão mínimo de consenso. Olha aí. Agora, o que nós temos aqui? Crenças. O que são as crenças? As religiões sempre tiveram inicialmente um aspecto intelectual. Então, entenda assim, as crenças são a parte intelectual da religião. Ok? A gente define o que é religião, a gente vai para as crenças e a gente entende que as crenças, agora a crença é o aspecto intelectual da religião. Olha só, o devoto busca respostas bem definidas sobre a origem do planeta, do universo, da humanidade. Descobrindo isso, fica mais fácil definir o sentido para a sua vida. Esse repertório de ideias da religião se expressa por cerimônias religiosas, que são os ritos, e pela arte, mas em primeiro lugar pela linguagem. Tais expressões linguísticas podem ser através de escrituras sagradas, credos, doutrinas ou mitos. Então entenda, toda religião tem uma crença. Toda religião tem uma crença. É aquela parte, né, aquele aspecto da intelectualidade que é definida através dos ritos. O que a religião também tem como pilar?
os mitos. O que são os mitos? As perguntas intrigantes da humanidade em sua história são: de onde viemos, para onde vamos? Por que estamos vivos e por que morremos? Como foi que a humanidade e o mundo passaram a existir? Quais são as forças que controlam o desenvolvimento do mundo? Na tentativa de explicar a ausência dessas fontes fidedignas, muitos grupos aderiram aos mitos que surgiram em seu desenvolvimento histórico. Agora perceba aí o que é um mito. Não é o Bolsonaro. Todo mundo já está pensando que é o Bolsonaro. Tá bom? Um mito é uma história que geralmente acompanha um rito. O rito, com frequência, reitera um ato em que um mito se baseia. Assim, o mito religioso tem um significado mais profundo do que a lenda e os contos folclóricos. O mito procura explicar alguma coisa. Muitas vezes os mitos elucidam algo que aconteceu no princípio dos tempos, quando o mundo ainda era jovem. Então, olá, você tem religião, a religião precisa de uma crença, e agora, para que eu possa ligar essas crenças à minha religião, eu tenho um outro fundamento que são os mitos, que é toda a história que envolve a minha religiosidade. Aí eu volto para que o irmão aqui, o seu nome? O irmão Cláudio falou o que os meus ancestrais disseram e fizeram. Aí eu digo, qual é a sua religião? A minha religião é X. Por quê? Porque segundo os mitos, segundo o conto dos meus pais, eles faziam assim, assado e tal. Isso gerou em mim o quê? Um aspecto de intelectualidade. Eu acreditei. Eu disse, rapaz, não é que eu acredito nisso mesmo? E como é que eu agora faço o quê? Como é que eu publico o meu mito, a minha crença, a minha religião? Através dos ritos, através dos rituais. Seja pela arte, seja pela música, seja pelo folclore. Aí eu começo a publicar os meus ritos. Você entendeu? Dá para entender mais ou menos aqui essa classificação? É por isso que você vê, por exemplo, na Indonésia, pessoas que morrem, não é? Então elas são embalsamadas e ficam dentro de casa. Dentro de casa. Meu irmão, daí eu fico pensando o seguinte: poxa vida, o cara levanta de noite para ir no banheiro, o caixão está lá, entendeu? E você pensa que é um dia, é um ano, meu irmão, é 2 anos. Todos os dias a pessoa vai lá e faz a maquiagem, penteia o cabelo, troca de roupa, entendeu? Aí depois, num consenso, diz, vamos enterrar? Aí leva-se para o cemitério, certo? Mas todos os anos abre-se a cova, tira o caixão, tira a pessoa de dentro, bate foto com ela, abraça, entendeu? Coloca um cigarro na boca dela, coloca alguns enfeites, chapéu, passa o dia todo com ela. Por quê? Porque se crê que o espírito daquela pessoa, olha, a crença, certo? A minha religião, que trouxe uma crença, ou seja, ela incrustou no meu intelecto e eu creio que o meu vô está aqui comigo. Ele não fala mais, mas ele está aqui. O espírito dele está aqui comigo, então eu vou fazer o bem para ele. O que o vô gostava de comer? O vô gostava de comer uma sopa de cenouras e legumes. Então hoje nós vamos fazer sopa, entendeu? Aí eles acreditam que toda aquela magia, que o espírito daquele morto está guardando aquela região, aquele território, está gostando das suas oferendas, etc. e tal. Então eu tenho uma religião, que eu tenho uma crença, que é um mito que me contaram, e agora eu crio o rito, aonde eu
trago a público toda a minha crença. Não, é tudo normal. E as crianças, normal. Normal. Ninguém leva um susto para nada. Entendeu? Porque aquilo é normalidade. Agora, imagine você quanto as pessoas estão cegas por conta disso. Só deixa eu terminar aqui, o meu tempo se foi. Deixa eu terminar aqui na página 24. Aqueles que creem na Bíblia Sagrada sabem que a origem de tudo está em Deus. Mas essa revelação e inspiração divina não fez parte da crença das demais nações. Por esse motivo surgiram os mitos da criação presentes na maioria das religiões. O objetivo principal desses mitos não é revelar fatos históricos, mas oferecer ao grupo uma explicação geral da sua própria existência. Aqui eu vou deixar para vocês, existe um livro que está aqui, Enuma Elish. Esse livro aqui é um pequeno livro, você pode até baixar em PDF. Ele vai contar, são 7 tábuas, sabe, de uma suposta história da criação, certo? Da criação, do passado, de como se comportavam os deuses, o que era um deus mais velho, um deus mais jovem, da onde que surgiram as águas, e cada um dos movimentos das águas iam criando deus mais jovens e tal. Essa é uma ideia da criação, tá? Através desse livro, que é uma história, né, da Mesopotâmia, etc. e tal. Então você pode extrair daqui algumas coisas muito importantes. Mas o que eu preciso dizer aqui, inclusive eu anotei aqui para dizer a vocês, o seguinte: se Israel não tivesse falhado em sua missão em relação às nações, a maioria dessas coisas estariam sanadas. Porque quando eu não tenho a Bíblia para nortear a minha vida, quando eu não tenho mais Sagradas Escrituras ou a revelação do Deus vivo, único, poderoso, Criador de todas as coisas, quando eu não tenho acesso a isso, o que eu faço? Eu crio outras coisas. Eu crio outras coisas. A gente acredita em tantas coisas, meu irmão. Né? Tem gente que acredita em mula sem cabeça, um monte de... Quantas coisas a gente acredita que é parte de ritos e de crenças que estão em nós. Coisinhas simples. Quer ver coisinhas simples? Não tomar banho depois de almoçar. Mãe, eu vou tomar banho. Tu comeu agora, meu filho? Se esse tipo de coisa a gente consegue passar de geração a geração, imagine as coisas mais redundantes, catastróficas, que foram passadas de boca em boca, sentado pelos anciãos na roda, ensinando todas as histórias. Eu passei no Paraguai escutando o tempo todo a história na roda, dizendo assim: vocês brasileiros acabaram com a nossa vida. Vocês destruíram o nosso país. E isso você ouve numa criança de 5 anos, 7 anos. É impressionante. Uma criança de 7 anos no Paraguai, ela sabe o nome dos presidentes que passaram, da história, das datas. Um troço interessante. Como é que eles gravam tudo isso? Porque 5 horas da manhã o pai manda o filho levantar da cama e fazer o mate para ele. Hijo, despertate, aceita o mate para o papá. Aí vai lá o filho, vai fazer o mate para o pai. Ok? Aí na roda do mate, o pai começa a contar todas aquelas histórias. Sabe, hijo, sabe por que nós estamos assim? Los brasileños. Los brasileños. Los brasileños. Brasileiro, argentino e uruguaio. Entendeu? Que entraram no Paraguai, claro, a história diz isso, entraram no Paraguai, mataram a maioria dos homens, as mães deram armas para as crianças saíram para guerras,
não é? Houve-se um acordo dizendo aos escravos o seguinte: nós vamos dar liberdade a vocês se vocês entrarem e vocês ficarem vivos nessa guerra, a liberdade é sua. Então os camaradas entravam com atrocidade e a história diz que esmagavam as crianças com as botas, etc. e tal. Ok, todos os poetas, escritores, os homens mais valentes e todos os renomes da história do Paraguai morreram. Agora começa o nascimento, o renascimento de uma história novamente. Dos homens que sobraram com os espanhóis. Isso é contado todo dia. Daí quando vem um brasileiro que vai lá em Cidade Leste e diz assim: quanto quer esse cobertor aí? R$50. Eu vou levar 20 dele. Pode botar 20 dele. Aí ele olha para o brasileiro como rico ou como pobre? Como rico, como cara poderoso. E por que ele olha como cara poderoso? Tu é poderoso porque você destruiu a gente. Entendeu? Quantos anos eu tive que ouvir a mesma coisa? Ele dizia: pastor, vos sabés que Balneário Camboriú era de Paraguai? Em sério? Sim. Até Balneário Camboriú pertencia a Paraguai. E não tem jeito, está na boca de todo mundo. Vocês acabaram com a nossa vida. Então perceba uma coisa: toda essa crença, a religiosidade, a dureza de coração, essas coisas são coisas que vão sendo criadas, né, dentro da sociedade. O que vira o estudo da religiosidade, da sociedade, da filosofia, gira tudo em torno disso. Crenças, credos, mitos e ritos, contado por outro, vivenciado por outro, etc, 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 etc. Cada cultura terá a sua. Por que eu preciso saber? Porque eu vou entrar, eu vou pregar, eu vou plantar igrejas, então eu tenho que saber aonde me meto, como responder à luz da palavra de Deus, como fugir disso. Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou fazer isso? Deixa eu concluir dizendo uma coisa das que mais me assolam nesse tempo presente. A respeito da Espanha, por exemplo. Uma das terras assim que eu tenho muito carinho e meu coração está muito focado nela. Veja bem, a Espanha. Quais são as crenças da Espanha? Tá? Supostamente, isso é só suposição, de que 66% dos espanhóis são católicos. Isso é apenas teoria. Certo? Os números reais são que 22% da população espanhola ainda, 22% ainda frequenta algum tipo de missa. Mas a grande verdade é que se você pegar o ateísmo, ele vai sobrepassar o número de católicos perseverantes. E nós estamos falando de um país que tem 45 milhões de habitantes, dos quais 30 milhões nunca ouviram o Evangelho. Aonde isso, pastor? Ali, na Espanha. Pega um avião, 9 horas e 40 minutos, você está lá. Ali. E sabe o que me preocupa? Me preocupa que é o seguinte: nós somos uma menina como nação, uma jovencita. Fizemos 200 anos agora de independência. A Espanha, só de invasão e domínio e governo árabe, 800 anos. Então ela tem mais de 2.000 anos de história. Isso quer dizer que toda a nossa força, todo o nosso potencial, toda a nossa crença, toda a nossa religiosidade, se ela não for pautada, consolidada, estruturada e mantida de geração a geração nesse Brasil, nós também poderemos nos tornar tais qual eles ou piores do que eles. E agora me diga, como é que você prega num contexto desse? Como é que você prega num contexto desse? Porque aqui é fácil quando você tem uma religião. E quando não se tem religião?
E quando não se acredita em Deus, quando não tem um princípio, da onde você falar, como você falar, e o espanhol vai dizer, que Deus existe? ¿De dónde? Hombre, sabe? E daí como é que você começa a história? Onde é que... Então não é sair daqui, pegar um avião e colocar uma placa num salão que você vai alugar. Assembleia de Deus, venha, venha, venha. Hoje culto de poder, aleluia, venha. Venha o quê? Venha se eu não acredito em Deus. Venha se a minha religiosidade está deplorada. Eu não acredito em nada. O meu Deus sou eu. O consumismo é o meu Deus. Eu não preciso de Deus, porque o espanhol diz, Deus, eu não necessito de Deus, tu necessitas de Deus. Aí imagina um imigrante ir para a Espanha e dizer para um espanhol assim, amigo, tu necessitas de Deus. Ele vai dizer, eu? Não, tu necessitas. Por quê? Porque se tu tivesse Deus, tu prosperaria lá no teu país, por que tu veio para o meu? Aí o crente já começa... Oh, Senhor, olha a luta que eu estou, meu Pai. Não, irmão, é porque você não prestou atenção no cenário religioso em que você está se metendo, e ali você precisa de uma estratégia de Deus, de intervenção divina. Como é que eu chego, quando eu chego, o que falo, como falo, tudo isso no estudo das religiões, porque cada um tem o seu. Eu preciso terminar, já extrapolei, peço perdão. Eu só queria dizer uma coisa, se você ainda não leu esse livro, eu não vendo esse livro, é só uma experiência, Desvendando o Código Missional. Esse livro aqui deveria ser fruto de pesquisa para cada crente. Cada crente no Brasil deveria comprar esse livro e ler esse livro. Se você comprar esse livro e a sua vida não se transformar através dele, depois da Bíblia, um livro obrigatório que todo mundo deveria ler é esse. Desvendando o Código Missional. Esse livro é tremendo. Aqui você vai aprender muitas coisas necessárias para uma vida missional e missionária também. Queridos, então a gente pode dar uma entrada aqui, vocês terão outros professores maravilhosos, belíssimos, vocês vão aprender as fontes, né, de cada uma das religiões. Eu estou feliz em poder aportar esse grãozinho aqui e gostaria de pedir desculpas por ter passado o horário, mas é o que a gente pôde fazer hoje. Bom, eu não sei se eu posso fazer uma oração, pelo menos. Posso fazer uma oração? Vamos ficar em pé, depois o pastor dá as demais. Mas eu quero orar assim com o sentido de que hoje você possa estar dando um pontapé inicial em muitas coisas do que diz respeito à tua vida missional, à tua vida missionária. Se você crê de fato, na medida que eu vou orando, eu gostaria que você tomasse posse disso, para que isso seja verdade na sua vida. Senhor Deus, eu quero orar nesse momento e oro no nome de Jesus, para que nós tenhamos entendimento de que estamos vivenciando os últimos dias na face da terra. E que a tua igreja precisa despertar. E que cada crente brasileiro entenda que não há no mundo ninguém que seja tão poderoso. Alguém que seja tão versátil como o brasileiro. Senhor Deus, e as nações que entram dentro de nós, aqui conosco, seja da Argentina, da Venezuela, da Colômbia, está também encharcada desta visão e também poderão florescer em outras nações e dentro desta cidade. Então eu te peço, Senhor, aquilo que está trancado na vida dessas pessoas que têm um chamado, hoje seja arrebentado essas amarras em nome de Jesus. Aqueles que estão indecisos em relação a aprender um idioma, hoje, Senhor, coloca dentro dele o desejo ardente de aprender um outro idioma. Aqueles que não oram por nações nenhuma, Senhor, hoje revela dentro dele o desejo de orar por uma nação e que a sua vida seja transformada a partir dessa experiência. E aquelas pessoas, Senhor, que ainda não tiveram nem coragem de fazer o seu passaporte, que pela fé hoje comece a fazer o seu passaporte
dar entrada no seu passaporte. E que tu envies a partir dessa igreja, Senhor, poderosamente, homens e mulheres que farão a diferença e que marcarão uma geração, porque nós não nos conformamos com uma igreja tíbia, fria e totalmente envelhecida. A igreja do Senhor seja renovada e seja ela, Senhor, a que marche sobre este mundo perdido e cheio de confusões. É a minha oração esta noite, dando-te graças em tudo e por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Vamos dar um aplauso ao nosso pastor Adonias. Deus abençoe. Quantos querem louvar a Deus pela vida do pastor? Amém. Deus abençoe, pastor. E nós somos muito gratos. Quem sabe